Fala pessoal, eu sou Ismael Amorim, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Unai e o HSHcast, a parceria do podcast Unai com o Hospital Santa Helena, né, gerando esse conteúdo de qualidade para vocês. Hoje estou tendo a honra e o prazer de receber aqui um time de pediatras do hospital. Estou aqui hoje com a presença da doutora Natália, da doutora Rafaela e da doutora Dayana. Acompanhem com a gente, vamos começar um bate-papo super interativo, né, para a gente levar para vocês tudo que rola, né, sobre a pediatria do hospital, os diferenciais que o Hospital Santa Helena tem e está trazendo. Então, vamos, sem mais delongas, iniciar aqui o nosso bate-papo, né, com essas super profissionais. Vamos começar aqui, né, no sentido anti-horário, aproveitar a doutora Natália aqui do meu lado, doutora. De maneira geral, vou pedir para cada um de vocês se apresentarem, por gentileza. A gente vai trazer uma versão que às vezes o pessoal de casa não está acostumado a conhecer, né? Quem que é a doutora Natália, né? A pessoa, a mulher, né? Se apresenta, por gentileza, doutora, para a galera que nos assiste. Me chamo Natália, sou pediatra, formada há 4 anos pelo Hospital Materno Infantil de Brasília, HMIB. E tenho a honra de, depois de ter terminado a residência, ter vindo para a Unai e junto com esse time especial aí, ter fundado a pediatria do Hospital Santa Helena. Doutora Rafaela? Eu sou Rafaela, eu sou pediatra há 10 anos, também formada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eu não sou de Unai, eu sou de São Gotardo, mas desde que eu terminei a residência, eu estou aqui já há 10 anos, exercendo a pediatria no Santa Helena. 10 anos em Unai. E no Santa Helena. Legal. Eu me chamo Dayana, eu sou formada também em Brasília, fiz residência na Bahia, que eu sou original lá da Bahia, né? Então sou baiana. Qual a cidade? Eu sou de Cocos, na Bahia, ali no oeste da Bahia, na região de Barreiras, e vim trazida pelo meu marido aqui para Unai. E desde então eu estou aqui, já vai fazer 9 anos que eu estou na cidade, suas aqui, fui muito bem recebida e hoje é minha casa, né? Legal. Também já bebeu da água do Rio Preto, o pessoal fala que assim, já gosta, já fica mais por aí. A Bahia também é muito boa, né? Mas aqui eu gostei muito e assim, já estou em casa. É aqui que eu vou viver a minha vida. Talvez pelo calor não sinta tanto, mas a gente gostaria de ter uma praiazinha aqui também, seria bom, né? Mas lá não é praia, não, tá a mesma coisa, então... Ah, é? Lá não tem, não, é o oeste da Bahia, ali na região do Rio São Francisco, então não tem praia. Ah, não, então tá, mas o calor também é bem presente. É bem aqui, mas não faz muita diferença o calor daqui, não. Não, maravilha. A doutora Natália comentou, você também, né, doutora Rafaela, há 10 anos, e você há 9, como que surgiu essa questão da pediatria no Hospital Santa Helena, né? Você comentou e participou do início. Desde a mudança aí da administração do Hospital Santa Helena, né, há 4 anos, no início de 2020, a gente se uniu para trazer o que o Unai não tinha, que era um pronto-socorro de pediatria, né? Que hoje, na verdade, na época, só existia no Hospital Municipal. Então, a gente queria trazer mais qualidade de atendimento, mais estrutura de atendimento para os pacientes, que a gente via que era uma demanda realmente importante da cidade, né? Aí, desde então, nós 3 começamos e, inicialmente, era um plantão de sobreaviso, até as pessoas entenderem que tinha um plantão de pediatria, porque antes não existia plantão. Aí é uma mudança de cultura também, exatamente. Né, que começa a ser feito. Entender que tem o plantão, que tem o médico disponível, porque antes não se achava o médico a não ser no hospital municipal. Então, com o tempo, a gente foi instituindo essa pediatria, instituindo para os pacientes, né, a pediatria, e ao longo desses 4 anos, muitas mudanças de horários, de formato de plantão, de como a gente trabalhava, até outros profissionais passaram com a gente. E eu vejo só a evolução. Desde o início, muita evolução. A cultura também tem mudado, então, você observa, né? Porque Com como certeza, o pessoal não sabia, certeza. é mais uma logística também que tem que ser implementada. Rafael e Dayana vão falar melhor que eu, porque eu cheguei já para a mudança. Né? Elas estavam aqui antes e não tinha esse plantão, né? E o atendimento era totalmente diferente, elas vão poder falar melhor. Como que era antes, então, doutora Rafaela? Quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, não tinha pediatra no Santa Helena. Então, se seu filho passasse mal, você só conseguiria uma consulta com hora marcada, com o seu pediatra de rotina. Então, para as emergências, né? A criança com febre alta no final de semana, uma criança convulsionando, uma diarreia, uma desidratação, a mãe não tinha para onde levar. Ou ela ia para o pronto-socorro municipal, que era sempre muito lotado, ou muitas vezes tinham que ir para Brasília.
Então, quando a gente comprou o Santa Helena, que a gente fundou esse serviço de pediatria, o nosso intuito era dar esse suporte, tanto para as famílias quanto para nós pediatras, porque acabava que sobrecarregava o consultório com essas emergências e as consultas de rotina, puericultura, às vezes ficavam prejudicadas e até nós mesmos também ficávamos muito sobrecarregados. Com a criação desse pronto-socorro, outro passo que a gente teve foi de conscientizar essa população. Qual que é a função de uma emergência pediátrica? Né? Quando que eu tenho que levar para uma emergência pediátrica? Que no início a gente tinha muito problema que a população não entendia, às vezes os nossos pacientes mesmos não entendiam, achavam que como a gente estava ali dava para fazer consulta de rotina e confundiam o intuito daquele atendimento, aquela especificidade ali daquele atendimento. Então já tem 4 anos que o serviço funciona. Inicialmente, como a Natália falou, era um sobreaviso, então se chegasse paciente, como a demanda era muito pequena, eles chamavam a gente saía de casa a hora que fosse para dar aquele atendimento. Recebido ali pelo plantonista e depois acionava o especialista. Isso. Com o passar do tempo, a demanda foi aumentando, a gente chegou a ter uma época de plantão 24 horas de pediatria, só que a equipe de pediatras de Unai é muito pequena. Então, acontecia que a gente começou a ficar sobrecarregado e a gente não conseguia dar a assistência adequada, a atenção adequada para aquela família. Muitas vezes a gente pecava por acolhimento mesmo, não por assistência, por profissionalismo em atender aquela criança. Sim. A gente pecava às vezes mais por acolhimento, por cansaço, porque você imagina, nós somos 3 para fazer plantão 24 horas, 7 dias da semana. Então, nesses 4 anos, já passaram vários colegas aqui para tentar nos ajudar com essa escala, mas não conseguiam fixar a residência em Unai, não deu certo. E aí, até que a gente achou esse esquema, que é como funciona hoje. Nós temos o plantão de pediatria presencial durante o dia, das 7 da manhã às 19 horas da noite. E após isso, a gente fica de sobreaviso para os casos de emergência. Então, as crianças que chegam no hospital hoje, na emergência depois das 19, vão ser atendidas pelo clínico. Se o clínico vê que tem alguma necessidade, alguma emergência, ele vai acionar a equipe de pediatria. E já estamos indo para 2 anos, né? Que funciona desse jeito. E a equipe viu que funcionou bem. Sim. Porque as emergências mesmo da noite são muito poucas. Então, a gente consegue dar assistência. E a população também vai, né, entendendo essa logística e vai também procurando ali nos horários de mais... Né, que sabe que vai achar o profissional por ali. Então, eu acho que nesse formato, com a quantidade de profissionais que nós somos hoje a gente tem mais 2 colegas que nos ajudam, que faz parte da nossa equipe, que é a doutora Ana Carla e o doutor Flávio. A gente consegue dar uma assistência de qualidade para essas famílias com o plantão diurno de segunda a segunda. E com essa retaguarda noturna para os casos de emergência. Legal. Você também viveu toda essa mudança, né, doutora? Vivi, sim. É o que as minhas colegas falaram, né? Não tem muito o que acrescentar, não. Mas, assim, foi uma transformação da população, até eles entenderem que lá é uma emergência. E, assim, agora está fluindo direitinho. A gente vê que não tem essa necessidade de ter um plantonista à noite. O clínico consegue fazer esse primeiro atendimento. Se não for uma emergência, eles mandam voltar no outro dia e a gente vai avaliar. Mas à noite, realmente, quando tem algo mais grave, aí a gente é solicitado, estamos lá. E também sala de parto, né, que a gente fica de sobreaviso para poder estar ajudando os obstetras nesse momento. Mas está fluindo muito bem. E os nossos colegas também, que a Rafaela falou, ajuda demais, né? Acho que eles até ajudam mais do que nós. Porque somos mães, fica meio complicado dar assistência o tempo todo. Meu colega está grávida também, né? Rapidinho, Mas, assim, tá indo muito bem, né? Eu acho que futuramente, quando chegar mais colegas, a gente pode até conseguir fazer um plantão 48 horas, né? Porque a demanda cada dia está aumentando mais, né? Então, ainda mais agora nessa época, que é a época das viroses, né? É a época da dengue. Então, tem uma procura bem maior. E até aproveitar o podcast aqui para fazer propaganda, né? Os colegas pediatras aí que tiverem interesse em vir trabalhar com a gente, nossa equipe está aberta.
E estamos vaga. precisando de Isso. mais ajuda, mais mão de qualidade, obra. né, principalmente. Sim, Com com certeza. Legal. Bom, eu escutando vocês falarem assim, é tudo muito complexo, né, na verdade, porque a gente vem ali de uma mudança, né, dos últimos anos, até em relação à questão administrativa mesmo, então vocês vivenciaram tudo isso aí, e cada coisa que você vai fazer, você tem ali a questão da logística interna, que vai sendo remanejada, editada, né, vai vendo ali o que é melhor, Outra coisa que foi e a muito... complexidade geral do hospital E também, né? outra coisa que foi muito importante foi a questão da sala de parto. Antes, as meninas estão aqui e podem falar se realmente era isso. Tinha dia que não tinha pediatra em Unai. Às vezes um viajava, outro viajava, não tinha quem pudesse fazer uma sala de parto num final de semana, num feriado. Enfim, e hoje a gente garante um pediatra na sala de parto, que é essencial para a sobrevida do recém-nascido. Então, além da gente estar ali na emergência e cobrindo todas essas emergências pediátricas, a gente cobre também as emergências obstétricas, né, prematuros, enfim, os bebês que nascem, com essa assistência, que é super importante, exatamente. E que antes faltava, às vezes não conseguia um médico à noite, não conseguia um médico no final de semana, num feriado. Então, tenho vários pacientes que nasceram sem pediatra, que o Naí fala, nossa, nasceu sem pediatra porque não tinha. Então, com isso a gente garante toda essa assistência, né? Desde do recém-nascido até, né, a criança aí de 12 anos, que é o que a gente atende hoje no Hospital Santa Helena. Comentando assim a questão de... É claro que o foco nosso hoje aqui é aproveitar a presença de vocês e falar de pediatria. Mas a gente vê essa evolução constante do Hospital Santa Helena, né? Essa questão de profissionais que chegam, dos que já estavam, e a gente vai vendo isso aí ganhar corpo e vai, né, cada vez mais profissionalizando. Queria que vocês comentassem de maneira geral, até individualmente, para cada uma de vocês, o que de fato é para vocês, assim, a pediatria mesmo, né? Porque a gente sabe que é uma área ampla, uma área aí que envolve muitas dúvidas também, né? Da família de maneira geral. Tem gente que acredita que tem algumas receitas de bolo, outras, né, que querem saber do profissional ali exatamente o que deve conduzir cada situação, e vocês vivem a diversidade, né, no dia a dia. Para vocês, a pediatria, né, como um todo, o que é para você? Começar a inverter a ordem aqui, né, doutora Dayana? Para você, o que é a pediatria de maneira geral, né, e como você, como profissional, encara, né, esse segmento da medicina? Pediatria, para mim, é um sonho, né, que desde quando eu entrei na faculdade sempre foi o que eu quis, né, e hoje tenho um exemplo em casa de que meu irmão é médico, então eu me espelhei nele e quis fazer medicina. E desde o início... Também pediatra? Não, ele é anestesista, ele é mais centrado, né? Então, assim, para mim foi um sonho, mas, assim, realmente a pediatria ela é bem complexa, porque ali você não lida não só com a criança, você lida com a família. Então, você não tem que ser psicóloga, você tem que conversar, você tem que dar o suporte, mesmo fora do consultório do hospital, eles estão ali mandando mensagem, você tem que estar disponível o tempo todo. Cuidar com as palavras. E assim, a gente também tem a vida nossa, né? E assim, o pronto-socorro veio para acrescentar nisso. Igual a Natália falou, quando a gente viaja, a gente fica mais tranquilo em viajar, que a gente sabe que os nossos pacientes, a gente quando manda uma mensagem, vai para o pronto-socorro, tem um colega lá hoje, e a gente tem essa confiança para estar... que vai ser resolvido. Para estar mandando os nossos pacientes para a emergência, né? Mas que antes não tinha. Quando eu cheguei aqui, eu achava muito estranho, porque eu estava em casa, acho que logo na primeira semana que eu cheguei em Unai, me chamaram para um parto lá no Santa Helena, eu nunca nem conhecia o povo lá, entendeu? Alguém que me conhecia, que conhecia a mãe, que me chamou para poder dar assistência. Sim. Acho que a Rafaela que dava assistência nessa época, eu era a única e você estava viajando por algum motivo familiar. Então, assim, hoje não. Hoje a gente tem uma escala, tudo certinho, não vai ter ninguém desassistido. E se a gente viajar, nossos pacientes têm onde está procurando, entendeu? Lógico que eles sempre entram em contato com a gente e a gente já direciona eles para o pronto-socorro. Mas com essa segurança, com a segurança que a gente vai ser atendido com qualidade. Hoje também lá o que acontece? O nosso pronto-socorro a gente consegue fazer muito diagnóstico, a gente tem um laboratório à nossa disposição, tem os exames de imagem, então assim facilitou demais. Tem os colegas que a gente pode estar conversando, que é o ortopedista, o cirurgião, o pareceres. Então assim a gente é uma equipe que a gente conversa uma especialidade com a outra. Até a nós
entre nós no grupo, quando a gente tem um caso, mas assim, a gente discute, para poder estar vendo a opinião de cada um e a vivência de cada um, e a gente vai estar sempre se ajudando, entendeu? Uma palavra muito falada, muito bonita, né? Equipe multidisciplinar, mas hoje vocês vivem na prática, isso, né? a gente Essa vive questão. na prática ali Legal. no pronto-socorro. Às vezes o colega nem é um colega, mas ele está passando ali, a gente já chama o colega, tem também os neuros, então a gente tem uma equipe muito grande, entendeu? Então a gente consegue estar resolvendo muita coisa. Então, assim, até as pacientes de outras cidades do entorno, até de Paracatu, tá vindo para a Unai. Que eles falam que lá não tem pediatra. E a gente ia ter que ir, né? Porque lá tem uma faculdade de medicina, tem um suporte, era para ter um suporte maior. Então, você vê que o hospital nosso já está virando referência regional mesmo. Para todo o entorno, né? Aqui. Então, assim, muito bom para todo mundo. Tá bom, às vezes a gente fica um pouquinho ali sobrecarregado, mas dá certo. Né? Vai se organizando, vai mexendo, né? O importante saber que está sendo feito com qualidade e ter confiança também nos colegas. Então, a gente consegue fazer esse trabalho hoje, fazer diagnóstico mais rápido. Se for uma coisa que a gente vê que não resolve aqui, a gente consegue estar encaminhando. Então, está mais tranquilo nessa questão. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era bem difícil. Era diferente. Então, assim, você chega de um centro que tem tudo e vai para uma cidadezinha que não tem muito suporte, é meio complicado. Depois nós vamos voltar nisso aí, mas eu quero te perguntar depois, que você me contar esse desafio, que acaba que ele é difícil de início, né? Ainda vocês encontram várias dificuldades, mas o gosto, né? Assim, de você ver essa mudança na prática, né? Porque participar de tudo isso aí também deve ser bem interessante, né? Você vê um cenário hoje, né, do jeito que está, eu tenho certeza que vocês têm um norte muito bem claro, né, como sócios também, em relação ao que ainda vai acontecer. Segura aí que daqui a pouquinho eu quero saber de você um pouquinho sobre viver esse momento aí, né, que a doutora Rafaela, você fala pra gente, doutora, o que é a pediatria para você, por tudo que você já passou, como que você encara aí esse segmento? Eu acho que, assim, a primeira coisa da pediatria que a gente tem que ter ciência e que eu falo com os colegas a criança não é um mini adulto. Ela é uma criança e um ser especial, digamos assim. Não dá para você tratar eles como um mini adulto. Eles têm as peculiaridades deles, as patologias são diferentes, as medicações são diferentes, a abordagem é diferente. E, querendo ou não, todos nós somos o amor da vida de alguém, mas aquela criança ali, nós que somos mães, a gente sabe, tratou uma doença num filho da gente é diferente. Então, assim, a gente tem que ter todo o carinho, todo o cuidado. E eu costumo falar com os meus pacientes, toda criança que eu vejo, que eu trato, que passa pela minha mão, é como se fosse um filho meu. Então, eu tenho simpatia, muito cuidado e muito carinho por todos os pacientes, porque cada um é especial nas suas peculiaridades. Fiquei curioso. Já que, né, você, na sua visão, do seu lado, não é um mini adulto. O que é esse mini adulto que você costuma ver no dia a dia, que você fez esse alerta que a criança não é um mini adulto? O que chega para você, às vezes, um questionamento? Como que o pessoal chega que você faz essa leitura? Todas nós, antes de ser pediatra, a gente já foi clínico um dia, né? Que a gente forma como um clínico geral. E antes de ser pediatra, a gente tem uma visão que, assim, é uma criança, então uma infecção de garganta no adulto, na criança é a mesma coisa. E não é. As proporções são diferentes, as evoluções, as complicações, o tratamento, é tudo diferente. Então, não tem como você cultivar uma lavoura de milho igual você cultiva uma de soja. Ambas são lavouras, mas são diferentes. São plantas, mas são diferentes. E assim é o adulto e a criança. A criança é do pediatra, quem sabe lidar com aquilo ali é o pediatra. E por isso que hoje, aproveitando o gatilho, eu tenho muito orgulho da equipe que a gente formou hoje de pediatras no Santa Helena. Eu acho que a gente conseguiu formar uma equipe muito sólida, com excelentes profissionais. Todos nós somos muito parceiros mesmos, falamos a mesma linguagem, temos uma boa formação, uma formação sólida, e a gente consegue conduzir o nosso plantão, os nossos pacientes de uma forma conjunta e com muita eficiência.
e resultado positivo para a população. Muito interessante você falar sobre isso aí, porque é normal, né? É bem intuitivo do ser humano, né? Poxa, eu vou comparar com aquilo que eu tenho de referência, né? Às vezes eu estou sentindo sei lá, um exemplo bem aleatório, a temperatura do ar-condicionado, né? Às vezes, não sei se é o caso, mas eu estou sentindo aqui, às vezes eu acho que para criança vai ter o mesmo apelo, às vezes é diferente, às vezes, né, até a roupa que se usa. Estou fazendo um exemplo assim bem, né, aleatório, mas é importante ter essa visão, igual você falou. Se eu for banalizar, às vezes, por um remédio, por um método que a gente está acostumado a tratar na idade da gente, ou mesmo que a gente indica, né, o que não é certo também, na automedicação para uma pessoa ou outra, a gente pode estar sendo completamente leviano em relação a uma situação de uma criança, que deve ser avaliada pelo especialista, né? Não só por a dica básica de procure um especialista, mas sim por, de fato, ter as suas particularidades. Exatamente. Não são... Eu acho que hoje tem uma infinidade de medicações na clínica, né? Que a gente usa, que os colegas usam para os adultos. E como dizia um chefe meu, um staff meu da época da residência, na pediatria a gente usa 10 medicações e não passa disso. Então, não são todas as medicações de uso adulto que a gente usa na pediatria. E por isso mesmo que a gente preza hoje no Santa Helena, no plantão de pediatria, só tem pediatras. Se porventura algum de nós adoece, a gente não consegue cobrir aquilo ali, a gente prefere deixar o plantão descoberto de pediatra do que a gente fazer uma propaganda falsa aí, né, de plantão de pediatria, mas com um clínico geral, por causa dessas particularidades e especificidades dessa população. Para você, doutora? Então, para mim, a pediatria ela é essencialmente clínica e preventiva. Então, eu acho que o papel do pediatra é, inicialmente, em consultório, prevenir que essas doenças venham, prevenir que os acidentes aconteçam, prevenir que essa criança tenha deficiências nutricionais, enfim, que isso pode acarretar na saúde dela como um todo, né? Então, eu acho que o nosso trabalho começa, na verdade, desde o pré-natal. Tanto que a gente faz consultas pré-natais para auxiliar essa mãe em como tem que ser essa gestação para esse bebê nascer saudável e daí a gente fazer esse acompanhamento. Mas se essa doença vem, a gente está ali com o pronto-socorro para atuar, né? Mas, e o que eu falo de ser essencialmente clínica é porque não se faz exames como se faz em adultos, não se faz tomografias com maior facilidade como se faz em adulto. São crianças, né? É um sistema totalmente diferente do adulto. Seres especiais. Seres especiais, exatamente. Então, a gente tem que olhar para eles dessa forma, né? E olhar com essa forma de prevenir. Para que eu vou fazer um exame sem necessidade? Para que eu vou furar essa criança sem necessidade? Para fazer um exame de sangue num adulto, é muito tranquilo. Para uma criança, pode ser um trauma. É um sofrimento. Pode ser um sofrimento imenso. E, às vezes, a gente pedir esse exame sem necessidade, né? Então, o nosso cuidado, o nosso olhar, tanto para essa família quanto para essa criança, a meu ver, tem que ser inicialmente preventivo, para a gente, né, sempre cuidar do aleitamento materno, da alimentação dessa criança, de tudo, e para que evite que essa criança vá ao pronto-socorro, né? Mas se chegue ao pronto-socorro, seja bem assistida por um pediatra que está bem formado, que não vai fazer coisas desnecessárias com essa criança, né? E vai conseguir fazer um diagnóstico certeiro, né? E o tratamento certeiro também. Então, um insight que a gente pode tirar, né? Corrija se eu estiver enganado, pela sua própria orientação, é buscar esse acompanhamento de consultório mesmo, preventivo, porque ali vai ter acesso a um profissional que estudou para aquilo, vai conseguir dizer, né, ou mesmo antever algumas etapas, algumas situações que podem vir a acontecer e como foi falado aqui que é trabalhado não só a criança, mas toda a família também, né, já vai ter alguns cuidados, vai ter uma leitura sobre algumas situações que se porventura acontecer, podem ser normais, mas se vir a precisar de fato, o hospital está preparado, né, para receber e fazer um atendimento de qualidade ali no pronto-socorro. Que eu queria falar da importância da gente fazer a puericultura, que é o acompanhamento da criança, né, desde o nascimento até os 12 anos de vida. Porque esse pediatra vai conhecer essa criança, vai saber das suas particularidades, das suas alergias, das suas, enfim, suas dificuldades. Já conhece a família, né? Conhece os pais,
até a dificuldade de tomar remédio, coisas que são assim do dia a dia e que a gente já consegue manejar um paciente que você conhece desde o nascimento, né? Então, a importância da puericultura é esse cuidado com o paciente desde que ele nasce e esse vínculo que a gente cria com o paciente. Tem pacientes, as meninas devem ter paciente já de 10 anos. Tem paciente que já é mãe. Paciente que Já já vira geração. mãe. Então, o pediatra, eu falo que é um médico da família mesmo. É um médico que vai te acompanhar e que cria esse vínculo de cuidado, de prevenção, né, de atenção com o paciente. E essa é outra particularidade da pediatria, né? Quando a gente fala que não é um adulto, um mini adulto. Porque o adulto a gente só vai procurar o médico quando tá sentindo alguma coisa, né? Muito mais ou menos a gente vai uma vez no ano fazer um check-up, as mulheres principalmente. E a criança não, desde o nascimento ela tem que marcar presença ali no pediatra dela mensalmente para poder avaliar o desenvolvimento, para a gente poder fazer diagnósticos precoces, para a gente poder conhecer essa criança e saber até onde eu posso aguardar uma febre, como que essa criança reage a alguma infecção, né, as prováveis alergias que ela tem, os prováveis transtornos do neurodesenvolvimento que essa criança possa ter. Então, por isso que é fundamental essas consultas de puericultura, essa rotina no consultório. E aí, para nos ajudar nas emergências, nas intercorrências, né, nas doenças que pode acontecer aí, final de semana, feriado, a gente está com a equipe de pronto-socorro para dar esse suporte, essa retaguarda para a gente no consultório. Pegando já esse gancho que você falou, né, sobre essa experiência de você conhecer ali a criança, a lida com a família, né, que vem do consultório. A gente, se for falar muito aqui, talvez que vocês mais vivam, ou eu me arriscando aqui, né, mas a gente vai falar muito sobre essa questão, às vezes, do plantão e tudo mais, que, né, a pessoa procura, às vezes até, igual você falou, que não é o recomendável, em um momento ali que aconteceu alguma coisa, né, é mais fácil ver pela questão preventiva, mas vamos falar um pouquinho da vivência de vocês no dia a dia também de consultório, né, aquelas dúvidas mais frequentes. Eu acredito que é uma boa oportunidade a gente utilizar aqui o podcast para poder tirar. Eu sei que é difícil falar de maneira, né, taxativa sobre uma situação ou outra, mas em relação ao dia a dia de vocês, com o consultório, a experiência que vocês têm, a gente acompanha, né, está muito em alta, vários diagnósticos assim de internet. A pessoa vê ali, né, e já quer taxar sobre X, Y, Z, ao passo que a gente vive talvez uma educação muito defasada em relação a não observar habilidades das crianças, né, e uma série de outras coisas. Vocês que são, né, as pessoas mais, vamos dizer, capacitadas para fazer essa análise por tudo que vocês estudam e lidam no dia a dia diretamente com crianças e famílias, o que vocês podem contar para a gente assim, em relação à experiência do dia a dia mesmo de consultório, que podem ser dúvidas que o pessoal que está assistindo agora gostaria de estar fazendo perguntas? Acho que começando assim, desde o nascimento, né? O que é uma rotina de consultório? Uma linha do tempo ali. O que é uma rotina de consultório? O bebê nasceu. Primeira coisa no pré-natal mesmo, igual a doutora Natália já falou, é importante ali no último trimestre de gravidez a mãe já escolher o pediatra, porque ela vai ter tempo. Uma característica fundamental que tem que existir é a empatia entre a mãe e o pediatra, né? Tem que ter aquele feeling, o anjo tem que bater, porque se não der certo, então você escolhe antes do bebê nascer que você vai ter tempo de procurar uma profissional, que você vai simpatizar com ela e vai gostar do método de trabalho de cada uma. O bebê nasceu, é importante já na primeira semana de vida, no máximo 10 dias de vida, você está levando seu bebê no pediatra, no consultório, para a gente começar a puericultura, que são as consultas de rotina, onde a gente vai avaliar a mamada, o ganho de peso, as eliminações, né? E o neurodesenvolvimento dessa criança, que a gente tem uma tabela com os marcos, as aquisições que essa criança tem que ganhar mês a mês, para a gente poder fazer intervenções precoces caso haja necessidade, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, no primeiro ano, né, nos primeiros 6 meses, a cada 2 meses, mas a gente mesmo no consultório particular, a gente aconselha mensalmente, porque a gente tem mais tempo justamente para que aí qualquer coisa que acontecer com essa criança, a gente já conhece, a gente já sabe qual que é o basal dessa criança, né? A gente está mais atento a qualquer pequena alteração que acontecer, a gente já conhece para poder intervir
mais precoce. Até no pronto-socorro, elas perguntam muito se o peso está ideal para a idade dos filhos delas. Por exemplo, não é paciente meu, eu não vou saber, entendeu? Porque não é uma receitinha de bolo. Cada paciente tem seu. Sim. Entendeu? Então, isso aí é importante por isso. Que a doutora falou que é importante para a gente estar acompanhando isso. E então, se essa pergunta de supetão, você naturalmente não vai saber como você falou. Então, pode parecer, peso, sei lá, até parece um despreparo, que uma coisa que não tem. Porque cada criança. É que, na verdade, a gente comparar, o peso tá bom, eu só vou saber se o peso tá bom comparando com o peso anterior dela. Com o gráfico mas dela. O priminho dela que nasceu... tem muito isso. Aí é aquela coisa, a gente só compara ele com ele mesmo. Uhum. Nem com o irmão, nem com o primo, quem dirá com o vizinho ou o primo da amiga, né? Uhum. É uma pergunta muito frequente. É o peso, se está falando, se está atrasado. Isso aí a gente tem que fazer no consultório. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso no pronto-socorro. E o até... filho da minha amiga andou já... E até no consultório, às vezes a mãe chega para uma consulta de rotina, primeira consulta, a criança já com 3 anos, e ela quer que a gente dê essas respostas. Eu não vou saber falar isso na primeira consulta. Tem que conhecer essa criança, saber como que foi o histórico dela, e se não tem, muito mais difícil ainda, né, essa história. Agora, principalmente pós-pandemia, o que eu tenho percebido muito é atraso de fala. Então, e uma preocupação frequente dos pais com o atraso de fala. Ou essa não preocupação. Então, chega também pra gente crianças que não estão falando o adequado para a idade, com pais que não se atentaram a isso, mas estão procurando ali ajuda e a gente está ali para mostrar o que é o esperado, o que não é o esperado. E mães que já chegam preocupadas, achando que não está falando, né? Então, durante a pandemia, a gente viu crianças muito isoladas, sem frequentar a escola, sem frequentar a creche, muito em casa, muito na frente das telas. E a gente já sabe que é comprovado cientificamente que telas atrasam a fala. Né? Então, hoje, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Americana de Pediatria, é que as crianças não tenham contato nenhum com tela até 2 anos. Nenhum até 2 anos. Nenhum até 2 anos. Então, na pandemia, a gente viu muito isso, essas crianças muito presas em casa, muito na frente da tela, porque não tinham muito o que fazer. E sem contar o uso de máscara, né? Sem poder brincar, sem poder o uso da máscara. Todo mundo tampado e a criança não via. Inibe de falar, né? Não, na verdade, eles aprendem vendo, né? O movimento que a gente faz. Então, com o uso da máscara, eles não viam, não aprenderam como que fazia. Sim. Eu me lembro de encontrar com uma mulher na época, ela também não comete de maneira geral. E aí a criança ficar assim... Parece que procurando. Na ocasião, achei até que a gente era um conhecido, às vezes a gente parecia algum conhecido dela e tudo. Aí a mãe percebeu, assim, que tava assim. Aí ela, não, é criança de pandemia, ela tá estranhando agora que não tá usando muita máscara, né? Era mais ou menos na época ali que as pessoas já estavam começando a sair mais sem máscara. Então, eu achei legal, gravei esse tema, uma criança de pandemia, né? Tipo assim, já é diferente dessa leitura, igual você falou, o jeito de aprender mudou e isso influencia em dúvidas do dia a dia, né? Ainda hoje. E é importante salientar, assim, para os pais que não existe criança preguiçosa para falar. Não existe criança que, o meu outro filho falou com 4 anos. Isso não é esperado. Não, mas ele falou com 4 anos e fala hoje normal. Mas é um atraso de desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente ouve assim, não, é porque ela é preguiçosa, não, é porque falam por ela. Mas não, tem o que a gente espera para cada idade, né, de cada... A fala, ela começa no bebezinho pequeno, quando ele começa a balbuciar. Então, toda a comunicação, o sorriso, a interação, o olhar no olho. Então, toda essa avaliação a gente faz na consulta de puericultura, né, no consultório. Então, é importante que os pais entendam que não existe criança preguiçosa para falar. É uma coisa natural do desenvolvimento deles. E se isso não acontece, eles precisam procurar um atendimento, né, uma avaliação de um pediatra, para que isso seja avaliado da melhor forma e orientado. Não, realmente tem um atraso de fala, a gente precisa intervir. É correto trazer uma pitadinha polêmica aí? Pode, assim, pode falar. Se vocês avaliam, né, essa questão da idade, do desenvolvimento, aquilo que você espera pela idade, como você falou.
Então, é correto, de repente, dar um puxãozinho de orelha. Não sei se vocês fazem isso aí no consultório, quando o pai às vezes vem com um argumento desse, não, ela é mais preguiçosa, não sei o quê. Às vezes é falta de uma atenção a mais, de menos tela, talvez. Né? Vocês também fazem esse trabalho junto à família ali, né? Com muita educação, imagino, claro, mas de dar essa puxadinha de orelha ali. O ambiente que a criança vive é extremamente importante para o desenvolvimento dela. Então, tem vários trabalhos já mostrando crianças que moram em orfanatos, em ambientes hostis, que não tem tanto carinho, amor, afeto, em situações de pobreza extrema, né, nutrição ruim. São crianças que têm um desenvolvimento atrasado em relação a uma criança que tem tudo. Exatamente. Então, o ambiente dessa criança é extremamente importante para esse desenvolvimento. Então, o pai que chega pra gente e tenta dar desculpa, né, de um atraso de desenvolvimento, a gente tem que orientar esse pai. Muitas vezes ele não sabe, né, o que está acontecendo. Então, nossa função ali... Né? Você Exato. Vai fazer algumas perguntas ali para você tentar entender. Então, a nossa função no consultório é mostrar para eles o que é o esperado para cada idade e o que deve ser feito, né? Então... A orientação é não usar tela. Então, se chega uma criança de 1 ano que está ficando 2 horas na tela por dia, eu vou orientar que não é o adequado. Então, a nossa função está ali para orientá-los. A gente também vê hoje que a criança é muito mais ansiosa. Hoje tem muito... A criança chega no consultório, tá ansiosa... E o filho tá nervoso, briga por qualquer coisa. Aí você já vai fazendo uma anamnese, né? Que a gente vai colhendo a história com os pais e você vai vendo aí os erros, onde é que a gente pode estar interferindo, ajudando os pais. Outra coisa muito, muito que acontece é meu filho adora doce. Meu filho ama um refrigerante. Aí como que foi apresentado? Exatamente. Quem faz a rotina dessa qual é o exemplo? Né? Não tem como você colocar uma Coca-Cola dentro da sua geladeira e você falar para o seu filho, não vá lá, não tome, tá? Então, não tem como fazer isso. Então, se você vai fazer isso, a família toda tem que participar. Não é uma coisa que a criança vai fazer. O adulto já tem uma dificuldade desse autocontrole. Imagina uma criança, ela não vai ter. Então, aí que a gente entra para poder estar ajudando, para poder estar orientando. Chega de hoje, a obesidade está muito grande, porque a criança não só fica na tela, não faz nenhuma atividade, entendeu? E come errado. Aí a gente tenta orientar os pais, ajudando, né? Até puxando a orelha mesmo. Né? Que é por isso que quando a gente tem intimidade com a família, a gente também tem essa liberdade de estar falando. Eles aceitam melhor do pediatra que está ali fazendo assistência desde o início do que o pediatra que, no meu paciente, vai lá na Rafaela e ela vai e fala aí, sei lá, a doutora... Que liberdade é essa? Entendeu? Agora, é por isso que tem que ter essa intimidade com o pediatra. A gente se torna uma família mesmo, entendeu? É por isso que é importante ter esse acompanhamento, igual a Rafaela falou, desde o início, escolher o pediatra, até a consulta pré-natal da mãe, para a gente estar ali ajudando, orientando elas também, o que esperar na hora do parto, de pós-parto, porque elas vão chegar cheias de dúvidas sobre as vacinas, sobre os testes, tudo ali a gente tira dúvida no consultório. Poucas mães, às vezes, não sabem disso, entendeu? E a gente consegue fazer esse trabalho todo. O pediatra não atua só quando o bebê nasce, a gente já atua com grávida, entendeu? Sim. A gente já consegue intervir desde aí. E cada fase da criança, né? Cada idade são desafios diferentes, são problemas diferentes. E quando você tem essa intimidade com a família desde o início, nós que temos filhos maiores, acaba que até a experiência que a gente tem dentro de casa, o que é que funcionou, porque eu costumo falar com as mães assim, não é que a criança é birrenta, isso não acontece só na sua casa, as fases são as mesmas, todas nós passamos pelas mesmas fases, e acaba que a gente troca experiência. Às vezes a gente, com um pouquinho mais de conhecimento científico, consegue um manejo diferente em casa, que funcionou, olha, na minha casa funcionou assim, e a gente vai trocando experiências e passando juntas por todos esses desafios da maternidade. É porque não é só também o know-how profissional, né, que conta demais, é claro, mas também a vivência prática. A maternidade pessoal. A maternidade pessoal e o convívio com tantas outras mães também, as dicas e trocas de experiências.
É correto afirmar, gente, que você citou essa questão da fala, você citou essa questão do desenvolvimento. Pós-pandemia, vocês que já são profissionais, né, que atuam há muitos anos, a cultura, ela está mudando mesmo? Ela mudou mesmo em relação a essa questão que a gente está falando, uso de tela, consumo alimentar, né, hábitos alimentares, né, e tudo mais devido ao período que houve de mudança, porque alguns anos atrás você imaginar que a criança não vai poder, né, sair para correr, para brincar, para poder ter contato com pessoas, né? Ainda hoje no mundo que a gente vive, a pessoa tosse por perto da gente, se você tem uma criança ali, você já fica, pelo menos eu sou assim, a gente já fica assim, o que será que essa pessoa tem? Porque hoje em dia tem tanta coisa, né? Não é mais uma gripe ali que a gente conhecia antes. Então, é correto afirmar que a cultura está mudando e talvez vocês tenham alguma dica para passar para o pessoal que está assistindo a gente aqui em relação a cuidados de ter nesse sentido? Eu acho que mudou. Não como estava na pandemia, mas assim, o pessoal se conscientizou um pouco mais. Até eu falo assim para as mãezinhas dos recém-nascidos, eu falo, ninguém visita recém-nascido. Por quê? Porque realmente o recém-nascido tá ali, é frágil, né? Então a pessoa vai doente, a família toda, um pega, outro pega. Então ali você pode estar transmitindo a doença. E agora, nessa fase agora sazonal das gripes, das viroses, então realmente desde antes, ninguém visitaria recém-nascido. Mas agora a gente consegue até introduzir isso mais à família, entendeu? Porque agora eles viram a pandemia, assustou mais a população. Então, a gente consegue mais estar orientando isso. Então, um recado, se quiser... Ninguém visita recém-nascido. Um recado ali para a pessoa que está doida para visitar um recém-nascido. Qual que é a orientação? Ninguém visita recém-nascida. Pelo menos os 3 primeiros meses é o que eu oriento para os meus pacientes, para ali, né? Tá segurando um pouquinho. Se for, usa máscara, usa um álcool, né? Porque todo mundo quer conhecer o novo integrante da família, mas... Tá gripado, por favor, não vá. Então, essa noção. A gente tem que ter E só reforçando, é só um resfriado. Para você pode ser só um resfriado, mas para esse recém-nascido pode se tornar uma bronquiolite, que vai levar ele até uma UTI. Então, muito cuidado com esse novo membro da família. E você, doutora? Primeiras orientações, então, com um recém-nascido ali, ou visitantes, ou para a família mesmo? Olha, eu falo que eu já tô um pouco famosa de ser a pediatra que fala assim, não pode visita. Porque até outro dia pessoas conhecidas vieram e falaram assim, nossa, mas eu queria visitar tal bebê e eles falaram que você não deixa. Mas é porque é realmente isso, um resfriado no adulto, um resfriado até numa criança um pouquinho maior, é uma coisa. Num recém-nascido, pode levá-lo para UTI. Então, e quem sofre isso é o bebê e a família, né? Os pais. Então, só visita ali, às vezes sai e ela, né, vai deixar um contexto ali que ela não vai mais... O que eu acho que é ajudar essa mãe, de certa forma, assim, manda um lanche para ela, faz um cuidado que você, né, se você for íntimo dessa família, ajuda de certa forma, mas não fique pegando no bebê, não beije o bebê, de jeito nenhum. Demonstre de outras formas o carinho. Demonstre de outras formas. Então, assim, mesmo uma vovó gripada, um pai gripado, use máscara, tente ficar o máximo longe do bebê, porque realmente a gente vê isso no pronto-socorro, essa época do ano. Então, é angustiante vê-los passar, né, pela doença. E enquanto eles não recebem todas as vacinas, não têm um sistema imunológico já um pouquinho mais reforçado, né? Eles ainda são muito suscetíveis, né? Então, não visitem recém-nascidos. Você citou um ponto interessante, que não sei se é regra, né? Imagino que não, mas sobre época do ano, né? O que seria essa época do ano, né? Em relação a algumas doenças que às vezes surgem com mais frequência. Vocês acham, assim, de maneira geral, que às vezes está relacionado a uma volta às aulas, né, um contexto ali? Estou falando que às vezes a gente imagina que às vezes também não tem nada a ver, né? Como que vocês veem, assim, alguns períodos do ano em relação a algumas situações? Então, a gente chama de sazonalidade, que é um período que há maior circulação de certos vírus, né, que podem gerar certas doenças nas crianças.
Então, normalmente já é conhecido na pediatria a época da bronquiolite, né? Que é um vírus respiratório. Esse causa muito medo, né? De todo mundo que já... Que vem nessa época do ano, ali normalmente fevereiro, final de fevereiro, março e abril, pico, maio ele já começa a ir embora. Junto dele, outros vírus respiratórios aproveitam essa onda do vírus sincicial respiratório, que é esse vírus da bronquiolite, que é o vírus influenza, que é o vírus da gripe, e outros vírus respiratórios que podem gerar sintomas graves nas crianças, falta de ar, necessidade de oxigênio. Então, é uma época que a gente já sabe que é de circulação mesmo do vírus. É como se fosse um padrão desse vírus. Ele vem toda vez nessa época do ano. Intenso. Né? Mais intenso, Em alguns momentos de outros meses, a gente pega um caso ou outro. Nessa época, a gente atende cerca de 50 pacientes num dia. Então, é realmente um pico de sazonalidade, né? De número de doentes. E isso acontece para outras doenças também, as diarreias agudas, a catapora, as conjuntivites. Elas sempre têm a sua sazonalidade, que são períodos do ano que a gente tem maiores surtos, né, da doença, que são novos números de casos. E nesse caso do quadro respiratório, não tem muita associação com a escola, mas com o clima mesmo, a entrada do outono, o inverno. Claro que se agrava mais pelo ambiente fechado, né? Então, a gente entra no outono, inverno, que aqui o Unaí não faz muito frio, mas é a hora que as salas se fecham, né? Geralmente, sala, às vezes, não tem janela, ficam crianças muito aglomeradas, mas isso acontece na escola, acontece na igreja, acontece em festas, né? Em vários lugares. E o vírus sincicial respiratório, o vírus da bronquiolite, em nós adultos ele vai manifestar como uma gripe, um resfriado, mas no lactente, no recém-nascido, no bebê menor de 2 anos, ela vem com gravidade. Então isso aumenta a frequência no pronto-socorro, aumenta as internações e sobrecarrega todo o serviço. Então eu acho que é válido a gente deixar aqui agora um alerta. O que a gente pode fazer para prevenir isso, né? Então, agora é uma época que eu oriento as minhas pacientes, evitem aglomerações. Então, todo mundo bebe, principalmente os recém-nascidos, nascem, ficam doidos para levar na igreja, levar no culto, para apresentar. Agora não é a hora, né? Festas, vamos esperar. Se está com criança pequena. Viagens. Então, é a hora da gente resguardar aquela criança mesmo. E o que eu posso fazer? Eu tenho um filho mais velho que está indo para a escola e pode trazer isso para casa, vai adoecer. É tomar o cuidado com essa criança. O cuidado de sempre pegar da escola, já ir direto para um banho, fazer a higiene do nariz, a higiene das mãos, uma alimentação adequada para prevenir, para fortalecer a imunidade dessa criança e evitar que passe para o irmão menor. Vou pegar o gancho aqui, né, dessa palavrinha que foi falada, que é muito, acho que está muito popularizado, pelo menos a gente escuta com um pouco mais de receio, de medo, que é a questão da bronquiolite, né? Quais são os sintomas, assim, que de fato o papai e a mamãe ele deve se preocupar em relação a observar que pode ser algo que está ou se agravando ou já é mais grave mesmo, a ponto de realmente buscar esse auxílio profissional. Me corrija se eu estiver enganado, mas acredito que devido até essa sazonalidade também, às vezes é até orientado não levar, se não for tão grave assim, que às vezes pode ter até contato com uma situação que sim, é mais grave. Como que é isso, assim, na prática, vocês que estão no dia a dia? Olha, a bronquiolite ela é um quadro viral causado por um vírus respiratório, então inicialmente vai causar sintomas respiratórios de congestão nasal, tosse, febre, que evolui normalmente ali no 4º, 5º dia de doença para desconforto respiratório. E esse desconforto respiratório, acho que é até importante as pessoas até procurarem na internet para verem o que é um desconforto respiratório em bebê. Porque muitas vezes os pais acham que só a congestão nasal é um desconforto respiratório. Mas não, o bebê chega a usar musculatura acessória de todo o tórax para conseguir respirar. Então, é importante que os pais se informem, vejam. Eu sempre mostro em consultório o que é um desconforto respiratório para eles saberem identificar. Então, começou com um quadro gripal, o bebê evolui com desconforto respiratório, recusa da mamada, criança prostrada, já é sinal de alarme e precisa ser avaliado.
O que a gente pede para não ir ao pronto-socorro é bebê recém-nascido, bebê pequeno, ir ao pronto-socorro por coisas muito simples, que não tem sintoma respiratório e que ele vai ser exposto nessa época do ano. Então, por muitas vezes, a gente até recebe mensagem de paciente, eu queria levar no pronto-socorro hoje para você avaliar, por exemplo, a pele do meu bebê que está com algumas manchinhas. Aí o bebê tá ótimo, um bebê de 2 meses, eu falo, dá para esperar a consulta no consultório, não venha a emergência expor o seu bebê a outros vírus, né? Então, acho que isso é importante também, né? Quando ir ao pronto-socorro, quando procurar essa ajuda. Então, os sinais de alarme é o desconforto respiratório, a recusa da mamada, prostração intensa. E febre, né? Febre É importante lembrar que, assim, não é qualquer tosse, não é qualquer espirro que é uma bronquiolite. Porque o bebê, principalmente o bebê de cesárea, é um bebê que já nasce espirrando e ele tende a espirrar por um bom tempo, né? Então, não é o primeiro espirro. Então, é ficar atento aí a ter pelo menos 2 sintomas, né? A tosse persistente, a congestão nasal, que não acontece bronquiolite sem congestão nasal, a febre e a dificuldade respiratória, o cansaço, a recusa da mamada, né? E outro sinal de alerta também, que não é só da bronquiolite, né? Mas é um sinal de alerta para recém-nascidos, para bebês. Viu que o bebê diminuiu a diurese ali, começou a fazer menos xixi do que o normal, tem alguma coisa errada. Significa que esse bebê não está mamando mesmo, a gente tem que descobrir o que é. Além da bronquiolite, né, agora está tendo muitos casos de dengue. Então, a gente tem que ficar alerta para isso aí. Porque, às vezes, a gente deixa de lado os sintomas, mas, assim, a gente está pegando casos graves, crianças que estão evoluindo com complicações. Então, a criança não está comendo, não comer é normal, porque está doentinho, realmente eles não vão comer, mas eles têm que se hidratar direitinho. Está muito prostrado, febre muito alta, tem que ir para o pronto-socorro para a gente estar avaliando, porque realmente não é só a febre, ali vem todo um contexto, né? Que a dengue vai estar atacando alguns outros órgãos e a gente... Os principais da dengue são quais sintomas, assim, doutora? Febre alta, prostração, né? Alguns vômito, diarreia, alguns têm, e aí com o vômito, com a diarreia, eles costumam desidratar, né? As complicações da dengue vêm mais com a desidratação. Então, tem que ficar bem alerta para esse quadro de dengue. Além da bronquiolite também, que está tendo muito. Merece essa atenção especial, né? A criança já com diagnóstico de dengue, né? O que a gente tem que sempre tomar bastante cuidado é com a hidratação dessa criança. Uma coisa que angustia muito os pais, angustia muito a família, é o fato da criança não comer. Criança adoeceu, o apetite vai embora. Então, mas o fundamental, principalmente na dengue, é a hidratação. Viu que não está ingerindo quantidade adequada de líquidos, tem que procurar o pronto-socorro, porque senão essa criança pode desidratar e ter uma complicação maior da dengue. E outros sinais de alerta que a gente tem que ficar atentos já diante do diagnóstico. Dor abdominal, sangramento, dor no corpo, né, além do esperado, são sinais de alarme e a gente sempre orienta o paciente com dengue de estar sempre voltando. E esse é um paciente que vai voltar com mais frequência na emergência para reavaliações e as necessidades de estar repetindo os exames, né? Para poder estar avaliando se essa plaqueta aí não está baixando, se não vai evoluir para uma dengue hemorrágica. E a gente tem que acompanhar mais de perto. Curiosidade mesmo, como que é o quadro que evolui para uma dengue hemorrágica? Qual que é a diferença assim, da dengue hemorrágica para dengue normal? Bem leigo mesmo aqui perguntando. Esses sintomas que a gente falou, febre, a prostração, mas só que a gente vai avaliar também questão de exames, né? E a criança, a presença de sangramento, às vezes a gente pede para estar olhando nas fezes ali se está tendo vômito, sangramento nasal, essas coisas. Gengiva também costuma sangrar bastante. Então, mas assim, graças a Deus a gente pega pouco essas complicações, mas tem que ficar alerta. Sim, pelos exames bem acompanhado ali, você já consegue ter uma noção boa, né? Se tá... Os exames laboratoriais e o exame físico também, que é importante a gente pôr a mão nessa criança, avaliar, examiná-la mesmo. Porque muitas vezes vai aparecer algum sinal de alerta antes de ter uma alteração laboratorial. Importante. E você, doutora, sobre a dengue, assim, algum alerta, alguma dica especial? Acho que é muito importante nessa época sazonal da dengue, né, que normalmente vem aí com o início das chuvas, o uso de repelente, né, e saber os repelentes adequados para cada idade. Bebês, por exemplo, abaixo de 2 meses não podem usar repelente. Então, eles devem usar roupinhas
que tampem, né, Mais as fechado. perninhas e tudo, mais fechadinhas. E a partir de 2 meses, indicado pelo pediatra aí o repelente adequado para se proteger, né? E cada um fazer a sua parte em casa, né? Que todo mundo já sabe, que Sempre é vale reforçar, né, as dicas não deixar a água parada, enfim, pra gente não deixar que a doença sempre volte todo ano. E cada vez mais, número de casos, enfim. Então, mas o cuidado com as crianças é o repelente. E o mesmo mosquitinho desgramado da dengue, né, transmite um monte, né? Transmite. Se eu A fiz dever de chikungunya. casa é a chikungunya, E a né, zika. a zika e a dengue ainda Uhum. também, o Aedes aegypti. Então, válido, né, reforçar sempre essa questão das dicas básicas, né, como o pessoal aqui citou também, né, ficar atentos em relação a isso aí. Outras doenças mais comuns, assim, que vocês veem, que vale um alerta especial aqui, aproveitando o espaço, né, ou tem uma recomendação mesmo, ó, já procure realmente um atendimento ali, como que vocês veem? Eu acho que tem as diarreias, né, que são muito comuns também na infância. E o que a gente pode fazer para prevenir uma ida ao pronto-socorro, né, num caso de diarreia, que também é basicamente a hidratação, assim como na dengue, né? Então, a gente está sempre atento à hidratação dessa criança. Como maneira preventiva, cuidado com a alimentação, porque a maioria das gastroenterites que a gente vê tem associação com a alimentação. A gente mora numa cidade muito quente, que às vezes aquele alimento mal condicionado pode gerar um quadro de diarreia na criança. E quando que eu vou saber que eu tenho que procurar um pronto-socorro, né? É aquela criança que está com vômitos, que não para, ou uma febre que a gente tem que avaliar se é uma gastroenterite bacteriana, que necessita de um antibiótico, e sempre a prostração. Aquela criança que está muito prostrada, muito quietinha, é um sinal de alarme para a gente. Às vezes até já tem um histórico, né, que não é assim. Então, é importante o pessoal familiar avaliar também Exatamente. isso aí. E lembrando que na hora da febre, durante a febre, é normal a criança ficar prostrada, é normal ela ficar com uma respiração um pouco mais ofegante e é normal também o coraçãozinho acelerar no momento da febre. E febre, pessoal, tem que ser medicada. Não espera a febre abaixar sozinha. Criança com febre, medica. Seu pediatra com certeza já orientou quais as medicações que você usa na febre, qual a dosagem, medica. Não espere ir para o pronto-socorro para medicar, porque nesse transporte pode acontecer uma convulsão, alguma complicação. Então, sempre medique em febre. O contexto ele é tão amplo, né, que a gente, falando sobre febre, né, me veio agora esse questionamento que eu vou fazer aqui para vocês. O que é febre, né? Porque às vezes você está medindo ali pelo termômetro e está chegando num determinado nível ali, mas assim, é tão amplo que às vezes a gente está falando de uma fase de um dentinho que está nascendo e é comum alguns sintomas, né? A gente escuta assim questão de febre, de diarreia, o que são tópicos assim que a gente pode falar em relação a avaliar a fase de cada criança e de fato preocupar, por exemplo, não, febre constante acima de tantos graus que não passa por um determinado período de tantos dias, né? Há algo assim que a gente pode ter uma atenção especial sobre isso? Na verdade, a febre ela é um mecanismo que o nosso corpo tem, que o nosso sistema imunológico tem para combater os vírus, as bactérias, os fungos, enfim, as doenças que a gente tem contato, né? Então, o nosso sistema imunológico ele trabalha a todo vapor quando a gente está com febre. Então, é um mecanismo que a gente tem. Então, entrou um vírus no nosso corpo, a gente vai fazer febre para que as nossas células de defesa trabalhem a todo vapor. Como se fosse um combate, né? Exatamente. E faz parte do processo infeccioso, do processo inflamatório. Tanto que muitas vezes, às vezes, você bate a mão e fica ali, o pessoal fala assim, eu tô com febre aqui no local. Porque fica quente, porque é um processo inflamatório. Então, a febre, ela vem para proteger, de certa forma, porque ela está ativando o sistema imunológico para combater aquilo ali. Para combater um trauma, para combater um vírus. Então, ela faz parte do nosso corpo. É importante a febre, né? Mas ela traz desconforto. Ela traz desconforto, ela pode trazer a convulsão na criança por imaturidade neurológica. Então, por isso que a gente orienta sempre medicar, né? Para tirar o desconforto e tudo. Mas ela faz parte do processo. Quando que a gente fala que tem que levar a emergência com febre? Então, essa febre durando aí mais de 36, 48 horas, junto com prostração.
E ali essa febre, você fala a partir de quantos graus Celsius? Não, isso varia muito, né? Tem Assim, criança que está não- com 37,8, que é o que a gente considera febre, né? A Isso. partir desse. Já está Então, a prostada. partir de 37,8 considera Tem um febre. limiar para cada criança, né? A gente não tem uma coisa... o que eu queria explicar é que não tem tanto, assim, uma febre de 40 graus não necessariamente vai indicar uma doença super grave. É mais perigosa que uma febre Isso. de 37,8. Não é. Interessante. Febre é febre. Interessante. Então, acima de 37,8, se é 37,8 ou 40 graus, é a mesma coisa pra gente. Então, Você já só tem não faz febre. ideia. Então, Você vai vendo um ali subindo já, né? É. Parece que quanto mais sobe, mais grave é. Então, um resfriado comum pode fazer febre de 40 graus. E às vezes uma meningite, que é uma doença super grave, pode chegar na emergência com 37,8 de febre. Então, quando que a gente fala para levar à emergência, né? Primeiro, um bebê abaixo de 3 meses com febre precisa ser avaliado. Ponto. Então, não é para esperar. Então, abaixo de 3 meses é um bebê ainda com sistema imunológico, né, muito suscetível. Então, abaixo de 3 meses, febre, temperatura acima de 37,9, ir à emergência ser avaliado. Outra situação. Então, acima de 3 meses até 2 anos ali, a criança pode começar com febre. Os pais não necessariamente precisam ir imediatamente à emergência. Desde que essa febre venha, ela seja medicada, vai abaixar a temperatura e essa criança vai ficar bem. Se ela está bem nos períodos sem febre, pode esperar um tempo para ela ser avaliada. Pelo menos aí 36, 48 horas. Que é o tempo para uma garganta inflamar, para um ouvido inflamar, que a gente vai conseguir com o exame físico avaliar. Reunir mais informações. Agora, se essa criança está com febre, passa a febre, ela continua prostrada, isso, né, em menos de 36 horas, a gente pede que, mesmo que tenha prostração na ausência de febre, vá à emergência e não espere esse período. Outra coisa sobre a febre é que os pacientes chegam lá com 24 horas de sintomas e as mães já pedem para fazer exames. Aí, por exemplo, a doutora está tendo dengue, está tendo covid, e a gente, realmente, as doenças precisam de um tempo para poder a gente fazer os exames e dar positivos. E aí, como a gente já tinha falado antes, as crianças, realmente, uma picada ali dá um trauma, elas já olham para a gente, já ficam já no desespero, já liga o pronto-socorro, que vai me furar. Então, assim, para as mães terem paciência, realmente, se a gente examinou, não viu nada, vocês têm livre acesso ao pronto-socorro, volta com 48 horas para ser avaliada novamente. Se não achar, aí sim a gente vai ver a possibilidade de estar fazendo o exame para poder dar um maior suporte, porque realmente com 12 horas, 24 horas, exames não vai estar mostrando nada. Então, evitar, porque o exame físico é importante. O exame físico é importante. A gente vai estar fazendo o exame físico, mas nem sempre os exames de laboratório vai estar mostrando nada. Só se fosse alguma coisa realmente que ela já estava sentindo antes e não foi percebido. Pode ser que aconteça, mas na maioria das vezes, realmente, ali, a dengue precisa de 3 dias de sintoma, Covid, então a gente tem que esperar a evolução da doença. Legal você falar isso aí, porque a gente está falando, vamos dizer, se tiver a informação adequada, é normal a mãe e o pai preocupar, né? Com não está certeza. fora do direito dele de preocupar, porque, né, tem tanta coisa acontecendo, só que também é normal passar pela avaliação profissional e explicar que precisa de um tempo de maturação para gerar mais informações, já tem ali as orientações do que fazer naquele estágio que foi procurado, né? E assim, com informação pode haver menos ansiedade, menos sofrimento ali para ambos os lados. A gente sabe que febre gera muita ansiedade na família. Né? É angustiante você ver seu filho com febre, ele, mas não vai fazer nada, não tem nada. Só que existe uma evolução natural de todas as doenças. Então, a doença, primeiro, ela manifesta com perda de apetite, seguidas de febre, mas para ela manifestar algum sinal, né, algum outro sintoma que faça a gente levar um diagnóstico ou uma alteração laboratorial, tem esse tempo de evolução dela, que é aí no mínimo 36, 48 horas. Claro, algumas a gente consegue fazer antes, né, que tem uma evolução mais rápida, mas em geral é 36 a 48 horas. Outra coisa também é a tosse, né, que deixa as mães desesperadas.
A tosse é autolimitada. A maioria das vezes a gente nem precisa medicar. Então, assim, as mães ficam bem desesperadas quando chegam no pronto-socorro. Começou a tossir ontem. Aí, né, aquela não dormiu também, que a criança realmente, quando ela começa a tossir, ela não deixa ninguém dormir. Aí aquilo ali já vai causando ansiedade na família. Então, assim, levar no seu médico, né, no seu pediatra, que dá assistência no consultório, se for uma coisa que realmente ela vê que está com desconforto respiratório, como foi falado pela doutora Natália, está com esforço, está chiando, está dando febre muito alta, a criança está prostrada, leva no pronto-socorro para a gente estar avaliando. E você, doutora Natália, um dos motivos fortes de ansiedade da família que você vê, né? Acho que o maior é febre, né? O que mais leva, assim, muitas vezes a gente atende assim, doutora, começou com febre agora e eu trouxe imediatamente. Nem medica em casa, não espera a evolução ou a apresentação de algum outro sintoma e já leva. E infelizmente, na maioria das vezes, a gente não acha nada com a febre que começou agora, né? Então, esse estágio normal que tem que... Sim. E gera essa ansiedade. E aí a gente tem que falar para ela, olha, vai ter que voltar amanhã. Ou vai ter que esperar um pouquinho para evoluir. Não, mas eu quero fazer exames. Mas os exames nem alteram com menos de 24 horas de febre. Né? A garganta não infecciona, o ouvido não vai infeccionar com menos de 24 horas. Então, o nosso papel é ali orientar também e cuidar dessa ansiedade aí dos pais para tentar explicar quando é que é importante procurar a emergência imediatamente com uma febre ou quando dá para esperar, né? A maioria das vezes dá para esperar a evolução, porque normalmente, como a doutora Rafaela falou, primeiro vem a perda de apetite, depois vem a febre, 2, 3 dias depois, uma diarreia, um sintoma gripal, alguma coisa assim, que a gente já vai saber a origem dessa febre e a gente vai saber medicar. E a maioria das vezes a gente não precisa fazer nenhum exame. Exatamente, realmente... isso que eu ia falar também. A maioria das doenças, a maioria das causas de febre na infância é quadro viral, que são autolimitados. Então, se a gente espera esse tempo de evolução natural da doença, a gente vai evitar muito o uso de medicação. O uso de antibiótico desnecessário nessa criança, que vai acabar trazendo outras complicações, né? O uso indiscriminado dessas medicações. Outra coisa é o uso do tal do antibiótico, né? Muita mãe pega até um antibiótico que já usou, reaproveita e usa aquela dose que o pediatra passou e já começou com febre, eu dou antibiótico. Aí você vai tentar explicar que realmente o antibiótico tem uma indicação, não pode ser usado dessa forma. Outra, corticoide, também a gente vê muito uso, aqui eu vejo muito usando da dexametasona, usa demais, assim, no pronto-socorro. A gente explicar realmente que tem que passar por uma consulta, tem que passar pelo pediatra para poder avaliar se tem a necessidade ou não de estar usando isso. Realmente eu vejo muito ali na emergência, já chegando com essas medicações, já que a mãe tem em casa, já tá usando, aí ela chega com aquelas, chega com todas as medicações, coloca na mesa e já está usando isso. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Outra coisa que é importante é automedicação. Acontece muito. Top, com certeza. Uma amiga usou tal remédio na criança por causa de uma tosse, eu estou usando nele. Muitas pessoas vão até farmácia para se medicar, para medicar os filhos, e acaba que não passa por uma avaliação médica. Quando a gente vê, já gastou dinheiro, já comprou um monte de remédio que não vai resolver, e às vezes até são contraindicados na infância. E mudou ali um quadro inicial de uma outra situação. Exatamente. Já pegamos muita emergência com medicações que não podem ser usadas em crianças e são usadas, e eles chegam muito ruins no pronto-socorro. Então, é muito importante alertar sobre a automedicação, né? Então, tem que passar pelo médico. O médico tem que prescrever a medicação, né? Então, para você usar. Os remédios têm efeitos colaterais. Não é simplesmente um xaropinho para tosse. Então, isso é muito importante porque existe muito a automedicação. Guarda os remedinhos ali em casa e sempre, adoeceu, eu já estou tratando em casa. Mas o que você está usando? Está usando um corticoide, está usando uma medicação que vai ter efeito colateral, já está usando um antibiótico que não tem necessidade nenhuma. E eu acho que, assim, para finalizar o assunto, medicação que a gente usa em casa sem prescrição médica é antitérmico, é remédio para febre. E vale ressaltar que remédio para febre é antitérmico. Hoje no mercado a gente só tem 3,
que é a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno. Cetoprofeno não é remédio para febre, tá? Eu tenho visto muita mãe chegando no pronto-socorro, mas a febre não abaixou, eu dei cetoprofeno. Cetoprofeno é anti-inflamatório, não é remédio para febre. Então, recordando aí as medicações que a gente tem que ter em casa, que a gente vai usar antes de procurar um atendimento, medicações para febre, antitérmicos, dipirona, paracetamol e ibuprofeno, de acordo com a sua rotina aí com o seu pediatra. Cuidado com a dose do ibuprofeno, que também, dependendo, ele também se torna um anti-inflamatório. Exatamente. Tá? Então, a apresentação dele, né? Cuidado com a apresentação. Porque a gente tem o ibuprofeno de 100, de 200, então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Eu sempre oriento mais as mães, sempre para ir para a dipirona e o paracetamol. Eu sempre peço elas para segurarem um pouquinho, até o ibuprofeno, né? Porque tem efeitos colaterais. E outra coisa é o armazenamento dos antibióticos, principalmente. Às vezes a gente está no tratamento, mas às vezes a gente costuma orientar ali na hora que a gente dá a medicação para estar armazenando na geladeira, ainda mais aqui o Unaí, que é muito quente. A mãe está achando que está tratando aquela doença e o antibiótico já perdeu o efeito e vira aquele ciclo de um antibiótico atrás do outro e aquela ansiedade na família que não está melhorando. E às vezes a criança nem precisa de antibiótico e está naquele ciclo repetitivo. Vamos, antibiótico, termina um, começa o outro, termina. Que é normal, né? As crianças, é normal, o que eu falo que é normal é que as crianças realmente vão ter várias viroses durante o ano. Então, isso é normal. Medicação é igual o potinho dentro da geladeira, tem validade. Abriu, ele tem validade ali. Mudou de cor, estragou, joga fora. Pequeno balanço, né, do que eu estou aprendendo aqui com vocês, então, sobre febre, né? Então, a febre ela é um mecanismo normal do corpo, defesa, né? Que é um sinal de alerta, com certeza, né? Todo sinal de alerta merece a sua atenção, porém, a gente não pode deixar a ansiedade tomar conta num primeiro momento. Existe um tempo das coisas se manifestarem com a informação profissional, fazer ali a sua devida análise. Então, aí o que eu estou pegando para mim, de repente a pessoa que está assistindo ali pode pegar também, é que, vai ser avaliado, mas vamos deixar a ansiedade um pouquinho menos aflorada, né? Porque cada situação merece sua atenção e não automedicar, né, de forma alguma, aguardar pelo menos o período ali para conseguir mais informações, mas sem achar que tem um CRM, né? Exatamente. Cuidado também com essa automedicação na farmácia, né? Vai na farmácia, conversa com o farmacêutico ali, é que isso é muito perigoso, entendeu? Porque a criança, tudo tem a dosagem, a gente faz tudo por peso, é tudo muito calculado, cálculos ali bem específicos para cada criança, na mesma dose que é para uma, que é para outra. Aí tem que ter muito cuidado com isso aí. E alguns parentes também mais antigos, às vezes já tem uma prescrição ali, que aquela não tem erro, já tem até a... mais uma vez, a criança não é um mini adulto. A dose não é fixa, né? Varia de acordo com cada criança, de acordo com o peso. Né? Às vezes não é a dose que está na bula, a dose que está na lata, igual a gente tem visto muito de leite, que é o daquela criança. Cada uma tem sua particularidade, sua especificidade. Bom, pessoal, aprendendo bastante hoje com vocês, né? Já imaginava, mas assim, tá mais profundo mesmo aí os ensinamentos. Abro esse espaço para vocês, né, aqui do podcast. Eu vou pedir para vocês aí algumas orientações a mais que às vezes a gente não falou, da vivência de vocês, experiência de vocês, né, deixar o espaço livre aí para o pessoal que está assistindo. Com certeza teriam várias dúvidas aí que podem estar mandando também pelas redes sociais. Esse aqui é o primeiro, que a gente pode abrir vários outros com vocês. Só o pessoal conseguir acertar de novo a agenda, que foi difícil, gente, é difícil unir o time aqui, que o pessoal trabalha bastante também, né? Mas deixa a palavra livre aí para vocês, né? Quem quer começar com a gente aí? Tenho muito orgulho de apresentar essa equipe de pediatria hoje do Hospital Santa Helena. Eu tenho confiança em falar que hoje a gente tem uma equipe de excelência. Cada dia que passa, nós estamos trabalhando para melhorar o serviço, melhorar a assistência, tanto com equipamentos quanto com treinamentos. O que eu tenho para falar para vocês é que nós estamos preparados, nós estamos prontos e podem contar com a nossa equipe de excelência para atender os filhos de vocês. Quero dizer para vocês que a gente está ali no pronto-socorro para poder tirar qualquer dúvida de vocês, para estar ajudando, dando suporte para a família. Realmente tem as indicações de estar procurando pronto-socorro, mas se você se sente inseguro, nós estamos ali para estar ajudando. Então,
toda a equipe está bem preparada e de braços abertos lá no Santa Helena esperando por vocês. Se precisar, é lógico, né? Bom, eu também tenho muito orgulho da equipe que a gente formou nesses anos de trabalho. Estamos realmente preparados, estamos coesos com o nosso trabalho. Então, o que um faz num dia, o outro segue. Se precisar mudar, a equipe toda concorda com a mudança. Então, sempre estamos discutindo os casos, procurando melhorar, procurando o melhor atendimento para a população. Né? Então, assim, estamos sempre de braços abertos, prontos para receber todo mundo que, né, precisar desse atendimento da pediatria. A gente está lá todos os dias, de segunda a segunda, feriados, final de semana, de 7 da manhã às 7 da noite. Só complementando a fala da doutora Natália, o horário nosso presencial é das 7 às 19. Então, acontece muitas vezes da família chegar com a criança ali faltando 5 para as 7 e não vai ter o atendimento da pediatria. Porque geralmente ali nos 15 minutos finais do plantão, a gente está fazendo fechamento de plantão, resolvendo casos, olhando resultados de exames. Então, se você precisa de atendimento para o seu filho, viu que a criança está passando mal e precisa de atendimento pediátrico naquele dia, procura chegar um pouquinho antes das 19 para a gente poder conseguir atender todo mundo. Mas vocês podem ficar tranquilos que os nossos clínicos que vão dar continuidade no plantão noturno, eles também estão capacitados para dar esse primeiro atendimento para a criança e identificar qualquer sinal de alarme e alerta que seja necessário o atendimento imediato do pediatra. Então, podem confiar no nosso time, nas orientações do nosso time. A doutora Rafaela falou, né, que a gente está lá das 7 às 19 horas, mas a gente também está de sobreaviso e qualquer intercorrência que tiver, qualquer necessidade que tiver, a gente vai estar se deslocando para o hospital para fazer esse atendimento. Então, o clínico também conversa com a gente, ele tem uma abertura com o pediatra, então ele às vezes ele está ali medicando, não é nem ele que está medicando, somos nós, ele vai contar o que está acontecendo, se for alguma coisa simples, e pode ficar tranquilo que seu filho vai estar bem assistido. Tá? Então, na prática, às vezes vê assim, retaguarda de especialistas, é isso que você acabou de explicar. Isso. Legal. Tá? Então, a gente sempre vai estar ali à disposição da clínica, das outras especialidades, né? Para estar podendo acompanhar junto. Igual as cirurgias, às vezes eles fazem alguns procedimentos e a gente conduz junto com o cirurgião. E também na questão da obstetrícia, né, das gestantes, a gente também está 24 horas alerta para qualquer necessidade que precisar, a gente está ali à disposição. Bom, pessoal, esse aqui é um pouco, barra muito, né, do conteúdo produzido aqui com esse timaço, que a gente teve a alegria, a honra de receber aqui, né, profissionais de excelência que estão à frente aí do hospital que atende muito bem, não só o Unaí, mas toda a região do noroeste de Minas. Aqui a gente reforça esse compromisso de ter essa informação relevante para todos vocês. Deixo aqui meu agradecimento a todos vocês, tá? A gente sabe que conciliar essa agenda não é fácil, então a gente está sendo hoje privilegiado com isso. Acho que até a amizade de vocês fortalece, que vocês devem se ver pouco também, né? A gente nunca se vê. Toda. Tô vendo então, hoje ser grávida. Então, para nós é uma alegria, né, de certa forma, poder gerar esse momento e documentar ele para levar para as pessoas que nos acompanham. Aqui a gente se despede mais um episódio desse mega projeto em parceria com o Hospital Santa Helena. Muito obrigado pela audiência, acompanhar a gente até aqui. Continuem, né, em todas as plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, podcast da Apple, né, Facebook, Instagram, entre outras. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima.